Olá, que bom estar com você outra vez aqui no programa Lar e Família. Nós vamos conversar mais uma vez sobre guerra espiritual. Nós já estamos numa pequena série de 3 programas sobre este tema dentro desta grande série de programas que estamos tendo sobre o Sermão do Monte. O texto de hoje está em Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 9 e 10. 9, 10 e 11, diz assim: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E aí no verso 11 ele diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. No programa anterior, nós vimos que pode fazer parte do plano de Deus para a minha vida, neste contexto de grande conflito que vivemos, porque nós não estamos aqui num spa, nós não estamos aqui de férias, nós estamos num ambiente de guerra, num ambiente de conflito, num ambiente que pode gerar sofrimento e muito sofrimento. Nunca foi plano de Deus que nós, seres humanos, estivéssemos passando por coisas que temos que passar. Divórcios, perdas pela morte, doenças graves, doenças para as quais o homem não descobriu cura. Podem existir outros tipos de sofrimento, pessoas que estão sofrendo algum distúrbio mental, distúrbio emocional, podem estar passando por momentos muito difíceis de serem suportados. Nós vimos no programa anterior que Jesus sabia que passaria por momentos muito difíceis. Ele disse para os discípulos: eu estou indo para Jerusalém porque é necessário que eu sofra e que eu morra lá em Jerusalém. Jesus sabia disso. Jesus sabia que aceitar o plano de Deus para a sua vida poderia incluir sofrimento, inclusive a morte, e ele acabou morrendo para cumprir o plano de Deus, mas ele não se afastou do plano de Deus pelo fato de o plano de Deus incluir sofrimento. Está cheio de gente pela vida fugindo de sofrer. Quer o trabalho mais fácil, quer o casamento mais fácil, o namoro mais fácil. Nós vamos falar sobre isso num programa seguinte, quando Jesus fala do caminho largo e do caminho estreito. Tem um monte de gente que quer restaurar a saúde do jeito mais fácil, em vez de mudar o estilo de vida, em vez de mudar os hábitos, em vez de ir para a guerra espiritual, em vez de pedir para Deus um coração novo, um paladar novo, impulsos novos, e passar pelo sofrimento que a mudança requer, porque a mudança requer sofrimento. A zona de conforto da estabilidade está na mesmice. Se você ficar do jeito que sempre foi, então você fica na zona de conforto, você não arrisca, você não sofre, porque mudança implica em sofrimento. E sabe, a família, a vida em família, uma família normal, é uma família que está constantemente passando por crises. São crises normais, que são consideradas esperadas e que estão relacionadas ao ciclo vital da família, e são crises inesperadas que podem aparecer, um desemprego, uma morte, enfim, são vários os problemas que podem aparecer na vida em família. Como nós enfrentamos este sofrimento? Como Jesus enfrentou o sofrimento? E aí nós vimos no programa anterior que Pedro chegou para Jesus e disse: não, Senhor, isso não fale desse jeito, isso não vai acontecer para você. Enfim, Pedro era parte daquela multidão que anda pela vida buscando evitar o sofrimento. Eu prefiro colar a estudar, eu só quero passar, eu não quero aprender. Então eu vou colar para poder passar de ano, para poder ser aprovado, né, em vestibular, ou seja, no que for. Eu não quero passar pelo sofrimento do estudo.
Eu prefiro o divórcio a ter que sofrer a crise e buscar por uma outra homeostase, por uma outra, um outro tipo de vida. Eu não quero ser maleável, eu não quero ser flexível, eu quero viver do jeito que eu sempre vivi. E eu espero que a outra pessoa se adapte a mim, não eu vou me adaptar a outra pessoa. Não, eu não quero nada diferente do que eu estou acostumado. Eu só quero trilhar caminhos conhecidos. Então, quando Jesus ia para Jerusalém e Jesus disse a Pedro, disse aos discípulos que ele ia para sofrer, Pedro disse, não, Senhor, isso não vai passar com o Senhor. Mas Jesus disse em outro lugar, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a mensagem cristã não é a de que você nunca vai ter sofrimento. A mensagem cristã não é a de que Deus sempre vai fazer aquilo que você pede. A mensagem da Bíblia é a de que, e eu agora me refiro a Romanos capítulo 8, verso 28, de que nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é poderoso e Deus tem o poder de transformar os aparentes fracassos, as crises, os sofrimentos pelos quais eu passo eventualmente em benefícios, em grandes vantagens. Escuta, não é Deus que causa o sofrimento. Um inimigo fez isso. Neste grande conflito entre o bem e o mal, é uma guerra entre Deus e o seu inimigo. Deus pelo lado do bem e o inimigo, o diabo, Satanás. A Bíblia descreve esta guerra. E você pode compreender melhor o desenlace dessa guerra e os passos dados por cada um dos lados ao estudar a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende melhor essas coisas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que não é Deus o causador do sofrimento. É o inimigo que é o causador do sofrimento. O diabo quer trazer sofrimento para a sua vida, para a minha vida, para a sua família, para a minha família. Quer trazer sofrimento físico ou de outras ordens, outros tipos de sofrimento. E aí dizer que foi Deus. Olha, você está servindo a Deus, você está começando a orar, você está começando a ir à igreja, você está tomando a decisão pelo batismo. É você aí que está tomando a decisão pelo batismo. Pode esperar luta. A vida não vai ficar mais fácil para você, porque você escolheu seguir o plano de Deus. Há um inimigo que quer afastar você do plano de Deus. E há alguns amigos, como aconteceu com Jesus, em relação a Pedro, que querem afastar você do sofrimento. E muitas vezes o sofrimento é parte do caminho que a gente tem que trilhar, que a gente tem que passar por essa vida. Mas uma garantia a gente tem. A palavra de Deus diz que Deus é bom, que Deus quer o meu bem e que Ele tem o poder de tomar circunstâncias desfavoráveis e transformá-las para meu benefício, para minha vantagem e para meu bem nesta vida e para a vida eterna. Se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio, nós escolheríamos para nós as mesmas coisas que Deus tem selecionado e tem permitido que apareçam na nossa vida. Por isso, é sábio entregar o meu caminho a Deus. É sábio desenvolver fé. É sábio afastar-se da presunção. Porque presunção é achar que Deus vai seguir o meu caminho. Fé é eu querer seguir o seu caminho. Essa é a diferença. Presunção é eu achar que Deus vai fazer todas as coisas do jeito que eu quero. Que Deus é um gênio que vai responder ao esfregar da lâmpada, ao meu esfregar da lâmpada, e Ele é o meu servo submisso a mim. Fé é achar que eu vou responder à sua vontade. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está escrita no meu coração, disse Davi. Isto é fé. Eu quero buscar fé. Eu não quero presunção. Não é isso um pedido para a gente fazer para Deus? A palavra de Deus diz aqui
que qual dentre vós, Mateus capítulo 7, verso 9, diz assim, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Veja, a relação que Deus quer ter comigo é uma relação de pai e filho. Deus me ama. Deus quer que eu tenha uma boa autoestima. Quando a gente tem uma autoestima saudável, a gente consegue passar melhor pelas crises. Como se forma a autoestima? A autoestima depende muito das das percepções que temos, de como somos vistos pelas pessoas que nos cercam, o círculo mais íntimo, mas especialmente dos nossos pais. Os nossos pais são os maiores formadores de autoestima. Infelizmente, alguns de nós tivemos pais que não sabiam disto e não receberam isso dos seus pais e, de alguma maneira, contribuíram para deteriorar a nossa autoestima. Mas nós temos um Deus que tem opiniões favoráveis a nosso respeito. Um Deus que diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é que sei, diz Deus, você não imagina, você não sonha o que eu tenho planejado para você, mas nós estamos no grande conflito. O inimigo de Deus está trazendo problemas para a sua vida. Meu filho, confia em mim, coloque a sua mão para cima, estenda a sua mão, me deixa segurar na sua mão e me deixa levar a você, me permita que eu leve você em meio ao sofrimento, em meio às angústias dessa vida. Eu quero liderar você, eu quero ser o seu guia, eu quero ser o seu Deus forte, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jiré. Eu quero ser o Deus que conhece o caminho na sua vida. Você pode confiar em mim, você pode depender de mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha, a gente vai para o intervalo e logo mais a gente volta para falar sobre o grande amor que Deus tem por você e a maneira como Ele quer ajudar você a passar pelas crises, pelos problemas da vida. Até já, nós voltamos logo logo. Bem, que bom que nós estamos de volta para falar sobre o plano de Deus para a sua vida, para falar sobre o amor que Deus tem por você. E o texto para esse segundo bloco do programa de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 11. Disse assim Jesus, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Faz parte do plano do inimigo de Deus fazer com que você e eu pensemos que Deus não liga para nós, que Deus nos esqueceu, que Deus está muito ocupado lá no céu para atender nossos pequenos pedidos. Por exemplo, quando você vai estacionar o carro, você não vai. Tem gente que pensa, eu não vou orar a Deus para que Deus me ajude a encontrar uma vaga. Deus está muito ocupado, Deus tem muita coisa para fazer, Deus é o Criador do universo. Escuta, faça essa experiência. Tem gente que pensa que não vai orar a Deus pedindo ajuda para comprar um par de sapatos, para comprar uma roupa, para fazer um negócio, para comprar um carro. Bom, aí já é uma compra de um valor um pouquinho maior. Ou até para comprar comida no supermercado. Por que não ir com Deus? Por que não orar a Deus? Jesus aqui está dizendo, em nome do Pai, meu filho, se nós que somos maus, Ele está nos dizendo que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial não vai dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Sabe, é muito importante que nós tenhamos uma noção correta do amor de Deus, uma noção correta do carinho que Deus tem para conosco. E isso nos fortalece a oração, nos ajuda nos nossos hábitos de oração. Eu quero partilhar com você
dois trechos da palavra de Deus que são muito importantes para mim. Quando a minha autoestima está muito baixa, eu preciso conhecer a estima do alto. Quando a minha autoestima está baixa, eu preciso receber mais da estima do alto. Você é estimado. Se o mundo não estima você, tem alguém que estima você. Deus ama você. Deus está por você. Deus sabe o que você está passando agora, neste momento. Eu quero provar isso para você pela palavra de Deus. Livro de Isaías. Primeiro, o capítulo 40 do livro de Isaías. Os versos 26 em diante. Isaías capítulo 40, versos 26 em diante, diz assim: levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Ele está se referindo às estrelas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Imagine o poder de Deus. Eu gosto de sair à noite e olhar o céu. Eu gosto de apagar todas as luzes. Às vezes é bom quando falta luz. Eu me lembro, no passado faltava mais luz. Hoje quase não falta luz. E por causa das luzes deste mundo, nós não conseguimos ver as estrelas. Às vezes é preciso que as luzes desse mundo se apaguem na nossa vida, para a gente poder enxergar as estrelas, para a gente poder ver o grande poder de Deus, o grande poder criador de Deus. E aquele que criou todas as coisas pode recriar novas coisas. Ele pode recriar o seu casamento, ele pode recriar os seus relacionamentos. Esse texto diz assim: por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só das estrelas vem a faltar. E agora o verso 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, Jacó sou eu, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Você nunca se sentiu como se o seu caminho estivesse encoberto para Deus? A sua vida estivesse despercebida para Ele? Muitas pessoas já se sentiram assim, eu já me senti algumas vezes. Mas então Isaías diz, verso 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadriar o seu entendimento. Ele sabe tudo, Ele entende tudo. Quem sou eu para conhecer os caminhos de Deus? Para saber o que é melhor para a minha vida? Para fazer escolhas? Eu não sou capaz para escolher. Eu quero aprender a viver pela fé. Fé é aceitar o plano do Deus eterno. Fé é confiar que Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não quero ter presunção. Presunção é achar que eu vou ensinar a Deus o que Ele precisa fazer para a minha vida. O que Ele tem que fazer para a minha vida ser melhor. Então eu não confio que o plano de Deus é melhor do que o meu. E então, o verso 29, Isaías diz que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está sofrendo e já não pensa que não vai aguentar mais, é na presença de Deus que você vai receber vigor para as suas energias exauridas. Esse texto tem sido importante em momentos difíceis da minha vida. Eu tenho buscado força aqui. E ele diz, verso 30 e 31, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você acha que não dá mais? Pode ser que eu estou falando para alguém que pensa que o seu casamento chegou no limite. Você não pode suportar mais. Pode ser que eu estou falando com alguém que pensa que não pode mais sofrer abuso. Homem ou mulher? Existem muitas mulheres que são abusadas.
Mas existem muitos homens que são abusados também. E pode ser que você... Ninguém gosta de ser abusado. Jesus também não gostou de sofrer abuso. Mas Jesus não se afastou do plano de Deus por causa do abuso. Jesus, ao ser abusado, poderia ter largado tudo e chamado as legiões de anjos e ter se afastado do plano de Deus. O plano de Deus, para Jesus, naquele momento, incluía o sofrimento. Jesus não se afastou do plano. Onde Jesus buscou força para poder prosseguir no plano, ele buscou força em Deus. Você pensa que as suas forças, que as suas energias naturais já se acabaram? Pode ser que tenham acabado, sim. Mas esse texto está dizendo que os que esperam no Senhor não esperam em seres humanos. Seres humanos não podem ajudar você, nem a mim. Eu não posso esperar em seres humanos. Seres humanos são humanos. Eu não posso esperar auxílio natural. Esse texto está falando de auxílio sobrenatural. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto me fala de resiliência espiritual. Quem são os resilientes, as pessoas espiritualmente resilientes? São as pessoas que buscam forças no Senhor. Humanamente falando, talvez não dá mais para seguir num tipo de vida que você está tendo, o tipo de sofrimento que você está experimentando, as injustiças que você está sofrendo, os abusos que estão cometendo contra você. Abusos de vários tipos. Mas a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere, prossiga. Deus tem um plano para a sua vida. Submeta a sua vida ao plano dele. E entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ande um pouco mais com Deus, não com as próprias pernas, com a mão de Deus, com a força de Deus. O outro texto que eu quero partilhar com você está em Isaías capítulo 41, o capítulo seguinte, começando com o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, é você, Jacó já morreu, você está vivo, você está viva. Esse texto está aqui por sua causa. O nome é Jacó, mas está por sua causa, porque Deus não tem filhos prediletos. Jacó não era mais do que você e eu. Jacó era amado por Deus como você e eu. Tu, ó Israel, tu, Jacó, a quem elegi, escolhi. Você é escolhido por Deus, você é escolhida por Deus. A quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, verso 9, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. Eu fico me lembrando de onde Deus me tirou, da insignificância, da falta de sentido para a vida, de onde Deus me tirou. Eu fico imaginando o que seria a minha vida sem Deus. Eu chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. As circunstâncias da vida não necessariamente estão mostrando a aprovação ou desaprovação de Deus em relação a você. Jesus era aprovado por Deus, mas sofreu até a morte. Porque Deus estava mirando, pensando no macro, no grande, não na circunstância momentânea. A mesma coisa com a minha vida, com a sua vida. Deus não está pensando só nessa vida. Existem consequências eternas em jogo. A eternidade está em jogo. E Deus, ao fazer escolhas, ao planejar a minha vida e a sua vida, Ele não pensa só no seu conforto, como um bom pai, um pai amoroso, carinhoso. Não pensa em agradar o filho. Pensa em educar o filho, em criar o filho, preparar o filho para a vida. Deus não quer só me agradar. Deus não quer só agradar você. Deus quer abençoar você. E Deus quer ter você com Ele
por toda a vida, pela vida eterna, para sempre do lado dele. Então, filho, filha, se agrade do Senhor. Entregue o seu caminho, seu sofrimento, sua angústia ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. Deus te abençoe.